Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Gabriela Mulan, eu sou diretora-presidente do BDMG Cultural e junto com a artista Eugênia França, eu vou apresentar para vocês o projeto Em Nome das Rosas, que a gente inaugura hoje virtualmente no endereço www.emnomedasrosas.org. Esse é um projeto que surge num momento muito singular, que inaugura um novo formato para a gente trabalhar, que é esse de exposição virtual. E a grande questão de que trata essa exposição é a violência contra a mulher. E esse também é um momento muito singular para este tema. Com a pandemia e com a necessidade da gente ficar em casa, esses números aumentaram exponencialmente no mundo inteiro e no Brasil também. Então, fazer essa exposição neste momento também é um jeito da gente olhar para essa questão e de enfrentá-la de alguma forma. A gente também não está fazendo isso sozinho, a gente está fazendo junto em diálogo com o BDMG Plural, que é a área do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que trabalha as diretrizes para a diversidade. E ao falar de violência contra a mulher, a gente também está falando de equidade de gênero, a gente também está falando de pluralidade. E aí, o que a gente vai tratar aqui hoje é um pouco da história dessa exposição. A gente entende que esse tema é um tema muito sensível. A violência contra a mulher acontece dentro de casa e por isso muitas vezes ela fica invisibilizada. É um tema que a gente precisa tratar, que a gente precisa olhar para ele, a gente precisa enfrentar. Então a gente entende que, para além das questões artísticas, esse projeto tem um impacto social muito grande nesse momento. A artista Eugênia França e esse projeto foram contemplados pelo edital de ocupação pública da galeria do BDMG Cultural. Esse edital aconteceu em 2019, as exposições deveriam acontecer agora em 2020, mas em função da pandemia a galeria está fechada, né? E aí a gente chamou a Eugênia para fazer esse projeto virtualmente e eu vou começar essa conversa com ela pedindo para que ela se apresente, que ela conte um pouco da sua trajetória e principalmente que ela nos conte como surgiu a ideia dessa série, como surgiu esse trabalho e como tem sido o desenvolvimento da pesquisa para esse trabalho. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Eu sou Eugênia França, sou artista plástica, me formei pela Escola Guignard. A minha pesquisa em arte está muito voltada para as relações que nós estabelecemos na nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao feminino. Essa série de pinturas que deu origem a essa exposição Em Nome das Rosas nasceu da minha indignação quando eu soube no final de 2017 que uma amiga tinha sido agredida violentamente pelo marido. Eu fiquei muito mexida com a situação dela e com as dificuldades que ela enfrentou ao buscar ajuda. A partir daí eu comecei a pintar, comecei a conversar com algumas mulheres que tinham sofrido esse tipo de violência e comecei a pensar em produzir um número grande de trabalhos para que o público pudesse ter dimensão do quanto essa realidade está presente na nossa sociedade. Obrigada, Eugênia. Eu queria falar agora sobre um aspecto muito bonito do seu trabalho e sobre um aspecto que eu acho muito importante nessa exposição, que é o fato de que a gente está lidando com um conjunto grande de imagens. A sua série original tinha mais de 300 imagens e a gente está apresentando parte delas aqui nessa exposição virtual. E ao mesmo tempo que a gente lida com esse conjunto, e quando a gente olha para o conjunto e como se a gente se afastasse dele, ele nos mostra quase que um conjunto repetido de imagens, a gente tem a sensação de uma repetição e de um acúmulo muito grande de imagens. Quando a gente se aproxima de cada uma delas, a gente também pode ver a individualidade de cada uma dessas imagens, a individualidade de cada uma dessas mulheres. E aí eu acho que quando a gente espelha isso para a sociedade, para o que a gente está vivendo, esses dois lados são igualmente importantes, porque
a gente ter uma dimensão do número e os números que só crescem é muito importante para a gente olhar para este problema e entender o quão grande ele é na nossa sociedade e o quão significativos são esses dados que a gente tem. Ao mesmo tempo, cada uma dessas mulheres tem uma história. Ainda que muitas vezes as histórias sejam similares, os abusos sejam similares, os abusadores sejam figuras similares, a gente tem individualidades, a gente tem mulheres, seres humanos que merecem ser olhados na sua individualidade. E aí o seu trabalho ele traz isso, né? Ele traz o acúmulo e ele traz a sensibilidade de cada um desses indivíduos, de cada uma dessas mulheres. E eu queria que você comentasse pra gente a intencionalidade disso no seu trabalho, como que isso funciona no seu trabalho e como que você chegou nesse lugar. Sim, esses são aspectos muito importantes desse trabalho. O número excessivo de imagens tem justamente esse objetivo, tentar dimensionar o quanto essa realidade está presente na nossa sociedade. Mas quando olhamos individualmente para cada obra, é possível perceber a emoção que essa mulher passa, seja através do olhar, através da face deformada, da tristeza expressa em seu rosto, porque é importante considerar que essas mulheres têm um nome, têm uma identidade, têm uma história, têm uma vida e têm formas diferentes de lidar com esse tipo de violência que devem ser consideradas e devem ser respeitadas. Um outro ponto bem importante dessa exposição são os áudios das cartas que a gente pode ouvir lá no site. São relatos das mulheres que foram violentadas e que foram lidos por elas mesmas e, em outros casos, por outras mulheres que leram essas cartas. Eu queria que você comentasse um pouco, Eugênia, sobre a importância desses relatos, né? O que eles significam para você e o que eles significaram para essas mulheres que se dispuseram a contar suas histórias. Através desses relatos, eu pude estabelecer com essas mulheres uma relação de confiança e pude também compreender quanto é difícil para elas identificar, se posicionar, buscar ajuda, sustentar a posição de rompimento com essas relações abusivas. E para elas, eu percebi o quanto isso foi difícil, mas a partir do momento que elas se propuseram a falar, a relatar as vivências, muitas me disseram do quanto essa experiência foi libertadora. Colocar no papel, ler, gravar, escutar a própria voz falando de uma vivência tão difícil, tão dura. Bom, pessoal, para encerrar, eu agradeço a Eugênia pela conversa. Convido a todos a acessarem o site www.emnomedasrosas.org. Lá também vocês vão encontrar um conjunto de dados sobre a violência doméstica em tempos de pandemia, com recortes diversos, também como denunciar e algumas rotas de saída para essa questão. Agradeço muito também ao BDMG Plural pela parceria e ao BDMG e ao Estúdio Guaiabo que trabalhou com a gente na criação dessa interface. Tá bom? Espero todos vocês lá. Muito obrigada. Um grande abraço. Muito obrigada, Gabriela. Agradeço também a toda a equipe do BDMG pelo convite, pela oportunidade, pela parceria. Agradeço a todas as mulheres que contribuíram para a construção desse trabalho, ao Alain pela curadoria, Raquel pelo texto, ao Miguel pelas fotos, Paulo, enfim, todos os profissionais que estiveram envolvidos para que essa exposição acontecesse.
Muito obrigada.